quem sou eu, um jeito de aprender, conhecendo museus. O Brasil viajar sem sair do lugar, Cafuso ou mameluco, saber quem sou eu, vou logo resolver, conhecendo museus. Capivara, Pequi, Opala, Sambaqui, entender de Minas, saber quem sou eu, como posso descobrir, conhecendo museus, conhecendo museus. Neste mundo vou entrar, o universo conhecer, conhecer a mim, saber quem sou eu, já sei como fazer, conhecendo museus, conhecendo museus, conhecendo museus. O que você colocaria na mala ao partir para um país novo e distante em busca de melhores oportunidades de vida para você e sua família? Roupas? Objetos úteis? Remédios e alimentos para enfrentar a longa travessia? Pertences queridos? Lembranças de sua terra? Instrumentos de trabalho? Instrumentos musicais? Quantos detalhes reunidos para enfrentar o desconhecido? Mas acho que uma coisa todos os imigrantes dos mais diversos países que embarcaram para o Brasil traziam na sua bagagem: sonhos. Alguns desses sonhos e muitas histórias estão preservados aqui, nessa antiga hospedaria, onde hoje funciona o Memorial do Imigrante. Memorial do Imigrante. Tudo começou com a abertura dos portos brasileiros por Dom João VI. A partir de 1808, estabeleceu-se um crescente fluxo de imigrantes de vários países que vinham tentar a sorte no Brasil. O auge foi durante o período cafeeiro, quando o fim da escravidão trouxe uma enorme necessidade de braços para trabalhar nas lavouras e núcleos coloniais, mas o movimento imigratório se prolongou até a década de 1960. Ao longo desse período, muitos imigrantes vinham para cá para fugir das guerras em seus países de origem e mais tarde, já na segunda metade do século XX, vinham para trabalhar nas indústrias paulistas. Eles fugiram, sabe do quê? Do que eles tinham medo da guerra. Meu irmão já tinha 14 anos, né? Depois dava de inventar alguma guerra, então eles fugiam lá da guerra. Eles que vieram para cá. Não estava bom, mas como o Brasil disse que ganhava muito dinheiro, então eu falei, quero ganhar mais dinheiro. Ele estava bem no Japão, fazia muito propaganda e meu pai e minha mãe ficou louco para vir no Brasil e veio. As longas e cansativas viagens duravam meses, na maioria dos casos em porões de terceira classe dos navios, em condições bastante difíceis. Estou lembrado que os homens moravam no porão de um lado, as mulheres no porão do outro lado. Um à popa e um à proa. Dois grupos, mulher separada dos homens. Essa cabine aqui busca reproduzir a sensação dos navegantes ao espiar pelas escotilhas, olhando o mar por dias e dias a fio. Imagine então a surpresa, os temores, as expectativas que essas pessoas sentiam ao desembarcarem no Porto de Santos e serem trazidas de trem para a cidade de São Paulo. Quando chegamos num porto não sei se eu falei o porto da África, quando viu pessoas de cor que eu nunca tinha visto, e aquilo marcou também, que eu vi, vamos dizer, os criolão lá trabalhando no navio, né? Então aquilo marcou. No final do século XIX, os imigrantes eram recebidos em pequenas hospedarias. A maior delas, no bairro do Bom Retiro, tinha 230 leitos, mas logo se mostrou também pequena e insalubre para tantos hóspedes. Então decidiu-se construir essa hospedaria aqui no Brás, maior e mais adequada para receber os imigrantes, e onde eles permaneciam cerca de 8 dias, até serem fechados seus contratos de trabalho. A construção ela demora do ano de 1886 até o ano de 1888. Porém, já existia uma hospedaria de imigrantes aqui em São Paulo, no bairro do Bom Retiro, que comportava até 500 pessoas, tá? Nessa hospedaria, teve um surto de varíola e aí o pessoal teve que transportar, tá? Quem estava são, quem não estava doente, aqui para a hospedaria do Brás, tá? Ainda em construção. Por isso, o ano de 1887 é o ano da inauguração do prédio.
A arquitetura é bastante eclética, uma mistura de diversos estilos e elementos decorativos. O que predomina é a arquitetura neoclássica, que combina os estilos clássicos romano e grego. Isso é visível em vários elementos: os arcos e arcadas romanas, as colunas, o frontão acima da fachada, as cornijas, que são essas molduras na parte superior do prédio, nas portas e janelas, e as paredes com essas saliências que lembram almofadas. Um detalhe que reforça o ecletismo da arquitetura é o uso do ferro fundido em alguns parapeitos e ornamentos, e também na estrutura da estação do ramal ferroviário da hospedaria. Ele foi construído originalmente para 3.000 pessoas, comportar 3.000 pessoas, porém não era incomum, né, casos de superlotação, chegando até mais ou menos 8.000 pessoas por vez. Depois de 2 meses de viagem, desembarcamos em Santos, aí já estava tudo programado. Nós passamos de Santos, viemos para São Paulo, ficamos na hospedaria de imigrante, e de lá já os imigrantes tinham o destino. O Memorial do Imigrante ocupa apenas uma parte do complexo. Algumas salas do prédio central, a estação e o ramal ferroviários e os jardins. Aqui, além de uma brasileiríssima jabuticabeira, estão plantadas diversas espécies de plantas trazidas por estrangeiros. Para alguns historiadores e botânicos, essa enorme figueira teria sido plantada por uma família indiana que trouxe as sementes do seu país de origem. A hospedaria funcionou até 1978. O edifício e seus anexos foram tombados pelo Condefat em 1982, pois são um precioso acervo histórico-cultural da cidade e do estado de São Paulo. Essa sala aqui do térreo é reservada às exposições temporárias. Aqui está acontecendo a exposição Origem, Retratos de Família no Brasil, da fotógrafa Fifi Tong. Ela reúne fotografias de famílias formadas por descendentes de imigrantes das mais diversas partes do mundo: espanhóis, italianos, japoneses, alemães, gregos, americanos, russos. Aqui temos um panorama da incrível diversidade que hoje faz parte da identidade do povo brasileiro. Lá dentro estão fotos e objetos que contam um pouco do dia a dia dos imigrantes na hospedaria, como as cadeiras de dentista, onde eles recebiam assistência odontológica, o projetor, graças ao qual podiam assistir a filmes mudos de sua terra, e até os saquinhos de farnel que eles recebiam com alimentos para levar em viagens para o interior do estado. Uma das principais atrações do memorial é a pesquisa e emissão de certidões de desembarque dos imigrantes que vieram buscar uma vida melhor no Brasil. A entidade tem digitalizadas as informações contidas nos livros de desembarque dos navios e nos livros de registro da própria hospedaria. Nesses totens, é possível fazer consulta por sobrenomes ou datas e traçar os passos percorridos por nossos antepassados. Pesquisando o sobrenome da minha família, eu encontrei meu tataravô, Arcângelo Orsini, que passou aqui pela hospedaria com a mulher e com 8 filhos em 1897. E aqui estou eu. O que eu acho muito interessante a gente destacar a especificidade do Memorial do Imigrante. Ele é um museu, mas ele é também um arquivo, porque nós temos uma documentação muito extensa, que a maior parte formada por documentos produzidos na época da hospedaria dos imigrantes. Então, esse arquivo nós reunimos desde os livros de registro, onde os imigrantes eram registrados assim que chegavam em São Paulo, e com muitas informações. O nome da família, a composição familiar, com a idade, de que cidade vieram, para onde eles foram, a profissão. Nós temos também processos, né, de terras dos núcleos coloniais. Temos as fichas já chamadas Modelo 19, da Delegacia de Estrangeiros. E esse material todo, hoje, ele está todo organizado e aberto à pesquisa. Então, ele, além de um museu, ele é um grande arquivo, um importante arquivo. Muitos estudantes, professores, pesquisadores, escritores e também emissoras de televisão do mundo inteiro vêm aqui em busca de mais informações sobre toda essa gente que ajudou a construir a história do Brasil.
Algumas perguntas surgem assim que a gente começa a investigar esse assunto. O que eles esperavam? Será que eles encontraram o que sonhavam? Se os museus, em geral, eles têm como acervo objetos, o Memorial do Imigrante, ele tem identidades, ele tem personalidades, ele tem emoções individuais, né? É esse o nosso objeto de estudo, são pessoas. Então, todas as exposições, elas são permeadas de muita emoção. Ainda hoje, o tempo inteiro, nós recebemos pessoas que passaram por aqui quando crianças, né? Ou se emocionam com o fato de estar num local onde o avô passou, né? Então é uma história muito tocante que está aqui, vibrante o tempo inteiro nessa casa. O fato do museu estar na própria casa onde os imigrantes passaram, ela conota, né, essa história de grande... é o conhecimento direto através do coração. Os escolares vêm aqui, eles aprendem, né, não por uma questão de memória e erudição, mas por emoção muito forte. Muitas histórias, muitas visões, muitas culturas diferentes que se misturam, e dessa combinação resulta a nossa história. Vive em nós, descendentes de todas essas pessoas. Daqui a pouco vamos descobrir atrações como a Sala do Café, a Sala da Imigração Japonesa e uma divertida recriação cenográfica de São Paulo antigamente. E no final você vai viajar no tempo de verdade. Até já! Aqui no Memorial do Imigrante temos uma sala especialmente dedicada ao café. Um produto que foi muito importante na história do Brasil, principalmente quando relacionado à imigração. Vamos falar um pouco da história que é contada nessa sala por meio de fotografias, equipamentos e objetos. O início do ciclo do café no país aconteceu no final do século XVIII, com o aumento da demanda e a valorização do produto no mercado externo. Terras férteis, fazendeiros experientes e a disponibilidade de mão de obra escrava foram os fatores que se somaram para fazer de São Paulo, ao longo do século XIX, o maior produtor de café do país. Mas o ciclo do café atingiu seu auge graças a dois outros fatores importantes: a expansão das ferrovias, para levar o produto das fazendas até o porto, e a chegada dos imigrantes estrangeiros. Ameaçados pela abolição da escravatura, os fazendeiros ou barões do café, que eram a elite brasileira predominante na época, passaram a recrutar os novos braços estrangeiros que chegavam dispostos a trabalhar, sem saber as condições de trabalho que os esperavam. Carpia café, diriçava café. Eles falam diriçar, a gente pega assim no café e puxa com a mão, viu? A mão da gente fica grossa que nem um não sei o quê. E banava café, rastelava café, carpia café. A gente ia carpindo para não criar mato, né? E depois, quando estava no tempo de colher, a gente tinha que carpir e rastar aquela terra fofa, tudo no meio da rua, fazia aquele valão de terra fofa assim, sabe? Então, acabava a colheita, aí a gente tinha que jogar aquela terra fofa tudo embaixo do pé de café. E depois, conforme ia crescendo o mato, ia carpindo. A situação na lavoura não era lá muito agradável, né? Os imigrantes, eles vêm majoritariamente substituindo a mão de obra escrava, e muitos dos cafeicultores aqui no Brasil os tratavam tal qual tratavam os escravos, né? Maltratando, né? E não dando toda a qualidade, né, no emprego e a qualidade na habitação que eles imaginavam, ou que eles chegaram a ter na lavoura na Europa e até mesmo no Japão. Nesse espaço aqui do memorial, chamado de Fazendinha, podemos ver ao lado dos pés de café uma cabana de pau a pique, que mostra como os colonos das fazendas viviam antigamente. E eles emprestaram aquelas tábuas, né? E dormia tudo junto. A família inteira tudo junto. Não tinha quarto separado. Tem um colchão também, né? Não, colchão tinha aquele tipo de colchão, aquele que em cima, mas colchão mesmo não tinha, não. Tinha um pano em cima, né? Depois dormia. Com a grande quantidade de mão de obra estrangeira, novas fazendas, ainda mais produtivas, são abertas nas regiões do oeste e noroeste do estado de São Paulo. Porém,
Toda essa produtividade e excesso de otimismo acabaram contribuindo para o próprio final do ciclo do café. As oscilações do mercado internacional, somadas ao excesso de produto, trouxeram crises sucessivas que culminaram com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Grandes fortunas foram perdidas da noite para o dia e muitas empresas foram à falência. Mas o fim do ciclo do café trouxe novos movimentos. A industrialização ganha força no Brasil, na qual os imigrantes também tiveram papel decisivo, assim como no setor de serviços. Estrangeiros chegavam para trabalhar nas indústrias, oferecendo tanto mão de obra simples como especializada. E assim continuaram a fazer parte e a ajudar a construir o desenvolvimento do país. Esse espaço é dedicado especialmente a um povo nobre e corajoso que trouxe muitas contribuições para a nossa história. Os japoneses eles começam a vir para o Brasil oficialmente no ano de 1908. O primeiro navio a aportar aqui no Brasil é o Kasato Maru, que parte lá do porto de Kobe, no Japão, e aporta aqui no porto de Santos. Eles vêm em grande quantidade, a viagem é a viagem mais longa da época, porque a rota, do Japão até o Brasil é a rota mais longa, demorava mais ou menos 60 dias, 2 meses mais ou menos para chegar no Brasil, e tem alguns dados curiosos assim, sobre as viagens dos japoneses. O primeiro é que o Império Japonês orientava que os japoneses viessem para cá o mais ocidentalizados possíveis. Então eles vinham para cá vestindo terno, gravata, chapéu, boina, bengala, as mulheres de sombrinha, chapéu também, vestido, e durante a viagem eles tinham aula de português para poder se comunicar um pouco melhor, muito obrigado, poder bom dia, enfim, se comunicar um pouco mais aí com o pessoal aqui no Brasil. Essa era uma orientação do governo do Império Japonês. E isso deixa eu falar, que eu não recordo isso aí, que nós era trancado no vagão, como fosse gado, qualquer coisa, para não haver desvio de imigrante. Porque a fazenda que levou a gente, já tinha tido uma despesa conosco. E como uma vez tinha outro japonês que já tinha chegado antes, o patrão dele falava, vai lá, chegou seu parente, chegou, vai lá no trem, traz ele para nós. Então, eu fazendo ele acabava tendo prejuízo. Então, por isso que realmente os fazendeiros estão cacadeados no trem, nas estações, não haver desvio de imigrante. Os primeiros imigrantes japoneses foram conduzidos ao campo, no interior de São Paulo, para trabalhar na lavoura. Surpreendidos pelo sistema desumano e escravagista adotado pelos barões do café, muitos voltaram para a capital em busca de melhores condições de vida. Hoje a influência japonesa está presente em todos os setores da nossa vida: indústria, comércio, serviços, agricultura, arquitetura, artes e gastronomia. Com suas culturas, suas crenças, seus costumes, suas festas, suas línguas, sua música, suas comidas, os imigrantes criaram essa imensa diversidade brasileira. Diversidade que hoje faz parte da nossa identidade e do nosso dia a dia, com influências que às vezes a gente nem percebe ou se lembra que existem. Principalmente a comida. Ai, que fome! Aqui no Café Bistrô Imigrante é possível ver claramente essas influências. O cardápio traz pratos saborosos de vários países do mundo, de onde vieram os imigrantes. Isso me lembra algumas famílias brasileiras que celebram seus antepassados de diferentes origens, combinando, por exemplo, quibe com macarrão na mesma refeição. Vamos dar uma olhada nessas delícias que tem por aqui? Aqui no Café Bistrô dos Imigrantes nós temos várias opções, cardápios típicos dos países, salgadinhos típicos dos países. Nós temos 16 tipos de salgados, por exemplo, o bureca de Israel, temos o trio de massa, que ele tem bastante opções. Nós temos uma sobremesa chamada torta holandesa, tem bastante saídas. Tem o apstrudel, varenex também, um prato típico de Israel. Olha, eu acabei me adaptando com os pratos daqui. Hoje tem um prato que eu gosto bastante, que nem no caso esse varenex, que é uma comida típica judaica. Então, assim, apesar de eu ser nordestino, tô comendo uma comida de Israel, mas ela é bem gostosa.
Aqui nessa outra área do memorial, podemos descobrir ou lembrar como a São Paulo de antigamente. Observando esses painéis fotográficos, quase é possível ver o burburinho e a efervescência da Rua 15 de Novembro e da Rua Direita, no centro da cidade. Agora chegamos ao momento do programa para quem gosta de velocidade. Vagarosos e curiosos! Para começar, esse bonde do começo do século XX, que faz um passeio com os visitantes até a estação Bresser do metrô, para lembrar os velhos tempos. Imagina o contraste com os modernos trens do metrô de hoje em dia. Que tal esse carro de segurança pública? Os carros de polícia do século XIX? Acho que um ladrão a pé corria mais que eles. Mas o melhor vem agora. A próxima máquina vai fazer a gente viajar no tempo, literalmente. Aqui é um terminal onde os imigrantes desembarcavam vindos de Santos. Já imaginou quantas histórias esse lugar tem para contar? Esse espaço, assim como o bondinho, é conservado pela ABPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que reuniu vários objetos e vestígios dos tempos de ouro das ferrovias no Brasil. Para fechar com chave de ouro a nossa viagem ao passado, eu convido você a embarcar nesse trem, que ainda conserva a locomotiva original da companhia São Paulo Railway. Vamos conhecer os compartimentos de segunda classe, com seus bancos de madeira, e os vagões de primeira, ou reservados, com poltronas e cadeiras confortáveis. Nos fins de semana, é possível fazer um passeio no trem. Ele faz o trajeto Moca-Brás-Moca. Bem, depois dessa viagem pela história dos nossos antepassados, eu aproveito para convidar você também a compartilhar novas aventuras interessantes nos outros programas da série Conhecendo Museus. Boa viagem para nós! Vou saber quem sou eu, um jeito de aprender, conhecendo museus. O Brasil viajar sem sair do lugar, Cafuso ou Mameluco, saber quem sou eu, vou logo resolver, conhecendo museus. Capivara, Pequi, Opala, Sambaqui, entender de Minas.